Boa tarde a todos, gente. É uma alegria terminar o ano reencontrando essa queridíssima amiga e poeta. São muitos carnavais, né, Leila? Poeta e amiga, né? Uma amizade também grande, de camaradagem, de poesia, de como é, questões que nós abraçamos juntas durante muitos anos e continuamos lutando, que é essa poeta, né, que é a Leila Nicolas. E acho que viu, o Nuno também acho que me dá razão, eu considero que é uma edição histórica do concerto de poesia da Estação, porque a Leila ela pertence a uma geração de poetas, né, que é a geração que surge nos anos 70, né, os poetas marginais, e Leila sempre ficou até mais à esquerda dos marginais, marginais dos marginais, né, Leila? Porque ela vinha trazendo na sua poesia toda uma irreverência que não era comum nas mulheres, quer dizer, na verdade, nada comum. Né? É uma irreverência, uma linguagem, uma postura, um pensamento do universo feminino, do universo familiar, da sociedade brasileira, né? Dessa época, dos anos 60, 70, e ela vem assim desconcertar, na verdade, toda uma poética, né, que estava assim mais bem comportada. E eu não diria não era nem em relação aos marginais, mas a uma outra, né, aquilo que estava à volta da poética dos autores marginais, né? Então ela veio trazendo assim e rompe assim com essa voz, né, muito rebelde, né, muito rebelde em obra e em ações, né? Leila abandonou a advocacia para se dedicar à poesia. Ela é uma ex-advogada, né, carioca, e fundou uma editora Trote, um jornal Trote, publicou diversos, é uma obra grande, não é? Livros que ficaram sempre na minha memória. Agora eu estava lembrando, né, dela aqui, com o Silêncio Relativo, foi um livro que marcou assim, época, é um livro que ela falou de muitas histórias, o que, de fato, é um dos silêncios relativos. Ela tem um primeiro livro que ela não gosta do título, que é o... e eu digo assim, vou falar o primeiro livro dela, ela não gosta. Ela dizia assim para mim, nunca ponha um título do seu livro parecido com o meu, Susana, Gaveta da Solidão. E o poema é um belo poema, está aqui no Silêncio Relativo, mas ela não gostava assim, do título, ela dizia que o título não era bom, né? E eu sempre lembro, né? Quando eu vou colocar título nos livros, eu lembro sempre da Leila. Leila, você me fez muita companhia, muita inspiração, sabe, para a vida, para a poesia. Queria te dizer isso, sabe? A gente fica muitos anos sem se comunicar, mas está sempre no meu coração, na minha cabeça, e é uma poesia que me marcou muito, me desafiou muito e marcou muito, tá? Então, desde muitas eras. Então, assim, com vocês, né, essa poeta que já faz parte da história da poesia contemporânea, recente, né? Praticamente, eu digo recente, faz muito tempo, já faz um tempo, mas o poeta é sempre, na verdade, novo, né? Principalmente para as novas gerações, né, Leila? Então, as novas gerações acabam, digamos, lendo os poetas que são lançados e tal, mas não vão, né? Não, a poesia dos anos 70, né? Ela precisa ser revista, né? De 60, 70 e do final da década do século XX, né? Dos finais, né? As duas últimas décadas, 80 e 90. Então, queria dizer da minha alegria, tudo isso para falar dessa declaração, fazer uma declaração de amor aqui a Leila, tá?
vou passar a palavra para o Nuno, que é que vai conduzindo a gente vai conversando. E é isso aqui, é muito informal, viu, Leila? Nosso concerto. Beleza. Você, Nuno. Obrigado. Boa tarde a todo mundo. Boa tarde, Leila. Muito bom estar com você aqui. Eu ia fazer uma breve apresentação, mas não preciso mais. Agora, depois, né, Suzana já... Né, já... Complementa. Eu vou testemunhar, né, assim, que você e eu conversamos muitas vezes de chamar a Leila, né? Estávamos esperando o momento, ficamos várias vezes assim, vendo a melhor data de encaixar e, por fim, definimos que seria melhor fechar o ano, esse ano, com esse presente aí para todo mundo, que é a sua presença, Leila. A Leila é carioca, né? Como Suzana disse, ex-advogada, atua como advogada em determinado momento, parou, é autora de livros de poesia e prosa, escreve também para teatro, televisão e cinema, é mestre, doutor e pós-doutor em ciência da literatura, além de ter especialização em escrita criativa, que também você dá cursos, né, Leila? Desde 1996, edita com o Uracy Faustino, portal de literatura Blocos Online histórico, né? De uma importância fundamental para a divulgação da poesia na era da internet. E, em 2012, lançou esse volume Desfamiliares, que reuniu sua poesia completa até aquele momento, de 1965, com esse livro que eu não vou repetir o nome por conta da... Eu tenho um episódio, graças a Deus, deixei para lançar livro mais tarde, porque o meu primeiro livro ia se chamar Horrível, vou confessar aqui, ia ser Alvenaria do Medo, olha que horror. Gaveta da Solidão é melhor. Eu acho não. Então, de 1965 até 2012, né? E publicou também a sua dissertação de mestrado, esse livro interessantíssimo, muito, muito bacana a abordagem, sobre um poema dramático de Ledo Ivo, né, onde ela vai analisando essa relação entre a poesia e o drama, né? Eu tenho... Está sem som, Nuno. Está sem som. O som saiu sozinho, mas vocês me ouviram até onde? Eu tenho... Aí mostrou o livro, mas não... Então, pois é. Eu tenho aqui também a prova material de que eu li Leila Mícolis aos 13 anos de idade, nesse que eu achei na antiga histórica Livraria Muro, né, o 26 Poetas Hoje, nesse estado aqui, porque já andou comigo pelo Brasil inteiro e algumas partes do mundo, né, sendo lido e relido dos 13 anos até agora, né? Mas é isso, Leila, é uma alegria estar com você aqui, assim, depois de tantos anos te lendo, agora poder estar conversando assim contigo e com todo mundo aqui. Eu queria trazer algumas questões aqui para a nossa conversa. A dinâmica, a gente vai fazer uma pergunta, você responde e fala 3 poemas para a gente, né? E assim sucessivamente. Na primeira, assim, é uma coisa mais geral, sobre essa sua aproximação, porque, já antecipando um pouco a segunda pergunta, mas sem entrar nela, eu imagino que você tenha 2 momentos de aproximação, de reflexão com o objeto da escrita, né? De poesia. Então, como é que foi esse seu primeiro momento? Como é que a pequena Leila, a menina Leila, chegou na poesia? Bom, boa tarde para todo mundo. Muito obrigada por quem está aqui ouvindo minhas poesias e batendo esse papo gostoso. Obrigada a Suzana, que, né, diretamente me convidou, junto com o Nuno também, que eu estou tendo o grande prazer de falar diretamente agora, né? Mas já conheço do Malarmagem, né? Mas, enfim, obrigada a todo mundo aqui. E respondendo a tua pergunta, bom, em primeiro lugar, o seu título é Ganha do Meu, ó, louco. Eu tive realmente que exorcizar o Gaveta da Solidão, entendeu? Tinha alguma coisa boa, mas pelo título e pela idade que eu tinha, você já viu que, enfim, era bem Gaveta da Solidão mesmo, né? Era
engavetado e sem crítica, sem nada. Então, é um livro bastante precário, né? Nesse sentido de literariedade. Mas, enfim, valeu. Sem ele, eu não estaria aqui hoje. Né? O primeiro passo é o mais difícil, é o mais importante. É você ter a coragem, né? E eu tive a coragem de abandonar tudo para escrever, eu tive a coragem de falar. Foi o primeiro livro, né, em 76, junto com a antologia de Heloísa, que rompia com os padrões tradicionais da poesia da época. E mulher, eu só ouvia alguém dizendo: mulher, não escreve assim, isso não é poesia. Tanto que no próximo livro eu tenho um poema que eu pergunto: será que agora já é? Porque, enfim, não era poesia, não era poesia, não era poesia. Eu levei Petrarca de todas as maneiras, porque o livro da Ana Cristina apareceu 3 anos depois. Então, quer dizer, ninguém estava habituado àquele tipo de abordagem, né? Com raras exceções, era tudo muito comportado. Era a imagem que a sociedade fazia da mulher, né? Uma mulher pacata, serena, só com as suas tarefinhas, né? Entre aspas, do lar. Então, tudo muito, muito bom, muito gostoso, muito agradável. Não era bem assim, né? E aí, realmente, eu tive coragem, né? Eu acho que a minha maior qualidade, na época e sempre, foi ter coragem. Talvez o meu tamanho tenha ajudado, né? Eu não ter categorizado, né? Quer dizer, eu não ser isso, não ser aquilo, eu não ser normal, mas não ser anã, mas não ser gigante, mas não ser... Quer dizer, esse tipo de coisa me ajudou muito na minha literatura e no meu comportamento, né? A não categorizar e a questionar os papéis da sociedade. Quem era eu na sociedade, como as pessoas me viam, como eu via as outras pessoas, e o que eu podia contribuir, né? Solidariamente, através da poesia, para que alguma coisa mudasse, ou pelo menos, talvez não mudasse radicalmente, mas de perspectiva em perspectiva, a gente ia começando a mudar o mundo, né? E eu comecei muito cedo. Eu brinco que eu sou multimídia desde muito, muito pequena, porque eu trabalhei em rádio e televisão, no Clube do Guri, então, na TV Tupi. Então, eu aprendi piano, acordeon, me formei em piano, me formei em acordeon, formação clássica, tudo certinho, tudo bonitinho. Não sou contra, não, viu? Estou falando tudo bonitinho, tudo certinho, mas eu não sou contra, não. Eu gosto muito dos clássicos. Eu acho que o clássico sustenta os marginais, o clássico é o suporte, né? Então, a gente não pode ter preconceito, a gente tem que aceitar os pré-conceitos de quem já teve a experiência, que nós pegamos, né? Porque a sociedade é construída todo o tempo, que nós pegamos e ressignificamos. Não gosto muito dessa palavra, não, mas vai. Enfim, eu muito, muito pequenina, exatamente porque eu era mínima, mas mínima mesmo, cabia numa caixa de sapato infantil. Minha mãe começou a dizer: essa menina precisa ser independente, a gente não sabe qual será o destino dela. E aí eu comecei a estudar muito, a estudar tudo, a enfrentar públicos, uma multidão na minha época, né? Através de festivais de acordeon, né? Eu improvisei, eu era apresentadora do Trem da Alegria, da Yara Salles, né? Com Lamartine Babo e o marido dela, o Ebert. Então, eu comecei a crescer muito cedo, né? E minha mãe amava poesia, meu pai era advogado também, trabalhista, de empregados. E, então, tudo isso começou eu crescer muito cedo,
3 anos, já era considerada garota prodígio. Já falava, mamãe, que árvore frondosa. Quer dizer, a partir daí, com 3 anos, eu fiz o primeiro versinho, a um gato, Susana, a um gato. E, lógico que mamãe foi ajeitando. Não, é assim, mas foi minha primeira quadrinha. 2, aliás. E aí eu comecei realmente a gostar de literatura, desde muito cedo. Minha mãe lia para mim tudo que ela podia, eu lia. Eu aprendi sozinha a ler antes de minha mãe ensinar, enfim. Eu tinha uma curiosidade muito grande sobre literatura e principalmente sobre a poesia. Mamãe era uma grande poetisa e meu pai também era um grande poeta. E os dois amavam literatura e começaram a me incutir. Então, a partir daí, eu fui multimídia, né? Eu trabalhei em rádio, em televisão, em público, no Maracanã. Havia aqueles festivais de acordeon que eu animava o tempo todo. Era improviso puro. Fiz uma garota de 4 anos, né? É muito estímulo, né? Muita vontade de crescer mesmo, intelectualmente. E foi assim que eu comecei. E aí, em 65, eu publiquei, eu ganhei vários prêmios, concursos. O primeiro concurso que eu ganhei de literatura, eu tinha 9 anos, foi sobre índio, sobre uma pesquisa sobre índio, que, né, é um dos meus temas muito tristes, muito trágicos, e que eu gosto muito de abordar. Então, eu comecei assim, aos 65 anos, ai, meu Deus, aos 65, em 1965, eu fiz o famigerado Gaveta da Solidão, e minha mãe não gostou. Ela me deu essa opção, né? Foi um livro pago por ela, mas não era a formação clássica, né? Eram versos livres e versos de uma garota, né? Não tinha nada mais. Tanto que na poesia completa, eu botei o mínimo, porque eu não tenho nem coragem de publicar. Primeiro, o livro já era enorme, e segundo, eu não teria coragem de publicar aqueles versinhos, eram versinhos. Embora tenha sido meu patrono Murilo de Araújo, que era modernista, mas era versinhos. E minha mãe não gostou. Meu pai, muito menos, né? Meu pai era mais clássico do que a minha mãe. Minha mãe era mais flexível. Em matéria de literatura, de comportamento, não. Era o contrário. Mas eles ficaram um pouco assustados. Mas, a partir daí, eu vi que eu podia me desvencilhar, né, das regras. Até então, eu só escrevia soneto, eu amo soneto até hoje, só escrevia soneto, trovas, enfim, ganhava concurso com sonetos, trovas, e esse, de alguma forma, foi a minha libertação, né? E, a partir daí, em 75, eu me desliguei praticamente da advocacia. Eu trabalhava no Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil, eu era uma das coordenadoras e também muito nova, e entrei para a advocacia na época do golpe militar, né? Ou seja, uma loucura, eu e a advocacia brigando o tempo inteiro, e eu fui para o sindicato e em 75 eu não aguentei, já estava ficando com problemas de saúde, garota ainda, com 20 e tantos anos. Aí eu não aguentei e resolvi tirar umas férias e nunca mais voltei. Realmente, a advocacia, para mim, e a literatura são 2 causas que se conflituam. Eu preciso ficar ou com uma ou com outra. E essa é a minha trajetória até aqui. E é óbvio, quando eu fiz o Impróprio para Menores de 18 Amores, que é o livro que deu origem
Heloísa tirar praticamente todos os versos para 26 poetas hoje, nossa, eu só levei pedrada, né? Eu só levei pedrada de crítico, de colega, de mulher, principalmente das mulheres, dos homens, de tudo. Eu só levei pedrada. Mas, a partir daí, eu disse, é isso que eu quero. Eu quero levar pedrada. Eu quero realmente mostrar que a poesia não pode ser alienada, que todo mundo tem medo de dizer ela é poetisa, porque ela tem que ser poeta. Poeta é bom, poetisa não. Aliás, a Cecília Poetisa é aquela em que todo mundo pisa, né? Essa frase é sua, né? Esse verso é meu. Então, quer dizer, eu quero é isso. Eu quero mudar a poesia, mostrar que a poesia de mulher não é só aquela de amor, paz, tranquilidade, mar, nuvem, né? Dor, saudade, né? Eu tenho uma curiosidade, Leila, que é a seguinte: esse livro, Está sem som, Nuno. Deu uma... Você esbarrou, eu acho. Desculpem, não, é que eu estou tossindo um pouco, aí eu, para não atrapalhar com a minha tosse. Tá. Eu estou mutando, agora eu mutei mesmo, e esqueci, desculpem. Eu tenho uma curiosidade grande, Leila, que é, nesse seu livro, o impróprio para... Assim, os livros anteriores, o Gaveta e o Trovas que a Vida Rimou, eles já são assim, eles já nascem sob uma chave diferente daquela poesia de mulheres dos anos 60. Eles já são uma chave diferente, eles já estão adiante, assim, eles já estão nos anos 70 de algum modo. Aquela menina, né, que você se incomoda um pouco dos poemas, aqueles versos curtos, aqueles poemas curtos, eles já são alguma coisa, já prenunciam uma diferença grande em relação àquela poesia um pouco metafísica, um pouco reflexiva das mulheres da década da chamada geração de 60, né? Aí, mas a partir do Impróprio para Menores de 18 Amores é uma virada de chave assim violenta mesmo, em que você passa a micropolítica das relações, ela está toda debatida nos poemas, cada poema, e alguns, inclusive, questionando os papéis convencionais e aquele momento, né? Se hoje né? Se hoje nós estamos aí ainda nesse debate, imagine nos anos 70, esses papéis convencionais do homem e da mulher, onde você coloca uma ambiguidade, a possibilidade da ambiguidade sexual do homem, a possibilidade da ambiguidade sexual da mulher e os conflitos, né, também num ponto. No outro, você coloca os conflitos, a violência por sobre o amor, né, aquilo que, né, aquilo que, inclusive, por exemplo, nos estudos de gênero dos movimentos revolucionários dos anos 70, existe uma pesquisa sobre o silenciamento das mulheres, em que o jovem revolucionário marxista oprimia a mulher também. E aí você tem um poema seu que diz, pois é, no fundo, levanta, está lá, e não arruma nem o lençol. Enfim, então, essa virada de chave é uma virada muito impressionante. E como é que assim, eu tenho uma curiosidade muito grande de saber como ela se deu, né? Como é que foi, porque ela é ao mesmo tempo literária, poética e existencial, né? Eu acho que também foi pela advocacia, né? Porque Por quê? Congelou? Acho que congelou. Congelou, Leila. Acho que ela congelou. Deu uma congelada. Só aguardar vamos ver se vai voltar. Talvez enquanto ela descongela. Quer dar um toque? Alguém dá um toque para ela lá? Eu estou sem o WhatsApp dela. Acho que eu tenho, peraí, que eu vou falar com ela. Só um minuto. Deixa ela dar um F5, talvez. Enquanto ela descongela, eu vou ler 2 poemas dela. Ah, que ótimo, Suzana. Tá? É do Silêncio Relativo. Só para vocês terem noção. Assim. O primeiro é a capa. Olhem, esse livro é de 76.
Ele tem 46 anos agora, tá? E ela vai falando sobre relações, aí a primeira parte, poemas infantis, depois poemas não tão infantis, depois tem poemas eróticos também aqui. Um dos primeiros poemas infantis diz assim: infância, eu nunca sei quando minha mãe vai me beijar ou bater, quando devo ou não devo dizer a verdade para as visitas, quando são ou não meus atos aceitos. Ser criança é nunca saber o que querem de nós. Aí, próxima, é uma série de poemas fortes, assim, né? Profissão. Quando me perguntam o que vou ser quando crescer, digo que quero ser igual à mamãe, para esconder nos armários altos as bonecas de minha filha e para bater nela cada vez que cai e suja a roupa. Importância. Ela já voltou? Eu estou aqui, tá? Aí você pega uns aí no importância. Ela ainda não voltou, não. Ela a caiu gente não perder a Leila, né? A gente não perder o pique da Leila. Entro em casa, mamãe assiste novela e papai briga com ela, sem perceber que cheguei. Só se preocupam comigo quando interessa saber qual dos dois vai me bater. Tá? Eu vou falar um poema chamado Lua de Mel, que é desse Impróprio para Menores de 18 Amores, que é um livro anterior a esse que você falou. Chama-se Lua de Mel, que mostra isso que eu falei, essa violência, né, que é subestimada e subsumida nas relações. Né? Nossa primeira noite foi a melhor de todas. Preparei-te cicuta no café. Espalhaste tarântulas pela cama. Apagada a luz, eu esperava, de 4, que viessem 1000 homens, trazendo em cada mão seus vibradores. Por fim, a violação. Em posições exóticas, pelos 5 sentidos te gozei. Correi-te 7 vezes e mais 7, e me arrancaste o ímã com gilete. Três números de mágica. O espetáculo começa. Faço sair da cartola televisões a cores, automóveis e imóveis no leme a pagarem 180 prestações. Depois te cerro ao meio, no caixão, para salvar-te a seguir. Surges inteiro e pareces tão ileso que nem dá para notar-te a castração. Por último me cobres, abracadabra, e volto aos tempos de menina, tirando da vagina objetos contundentes que fizeram a minha vida e o meu ímã complacentes. Assim, eu fico tentando, eu estava tentando hoje até escolher, né? Por exemplo, lá tem esse outro aqui, o bom filho a casa torra. Não é torna, é torra mesmo. Né? A Leila é mestra nisso, né? Então, ela tem uma série de blackout daqui. Não há preconceito de cor, se costuma comentar. No entanto, se preto for, até gato dá azar. Hipócrita pantomima, difícil de desfazer. Negro em cima, só nas fitas de máquina de escrever. É porque antigamente havia as fitas de máquina de escrever eram pretas, eram negras. Você teclava e aparecia para poder aparecer no papel branco, né? E é uma em qualquer assim momento que você abra, né? Aquarela da minha infância, retiro as fotografias da família no luto diário, os olhos invisíveis, condenando curiosidades, o baú com preciosidades e traças devassas, trancadas a cadeado, os sonhos desenfreados, a mística do susto, os flagrantes evitados a custo. E, por fim, retiro-me do porão, com tudo que continha minha imaginação delirante. Fica a vida
que nem parecia importante. E assim vai. Ilusão. Está voltando? A filha é que eu Ela não já quero... está aqui. Ah, já está? chegou. Então vamos embora, Leila. A gente ficou lendo seus poemas enquanto você voltava, tá, querida? Tá mudo, Vamos tá lá. mudo, Leila. Tá mudo. Tá mudo. Agora é mudo. você que tem que ler, Leila, que você preparou para nós. Será que a Camila não consegue desmutar ela? Ela está Não. mutada. Agora foi. Conseguiu, Leila. Gente, o Zoom tem problema com o meu computador. É uma loucura. Ele sai, ele tem vida própria, entendeu? Então, é um problema. Bom, muito obrigada aí pelas... Eu via vocês, mas eu estava congelada. Bom, deixa de ser um poema, né? Eu acho que eu não cheguei a responder a você, não foi, Nuno? Pode falar os poemas e falar depois. Então, depois fala os poemas, o pessoal está ansioso aqui para ver os poemas seus. Depois você comenta aquilo. Ok. Então, deixa eu abrir meu arquivinho aqui para ver os 3 poemas. Eu vou dizer o primeiro poema, todo mundo que me acompanha conhece ele, mas não faz mal, não. Como todo mundo também me pede, vou de novo. É um cartão de visitas e tem uma historinha. Eu fazia uma performance, eu e todo um grupo, Tanucci, Carmen Moreno, enfim, uma série de pessoas. Nós tínhamos um grupinho chamado Teatrote, né? Que eram poesias teatralizadas por nós e também direcionadas, né, a um público mais que não ia à livraria. Então, nós fazíamos resolvi organizar um poema nas barcas, né? Rio-Niterói. E um dia a gente voltou muito, muito cansado de uma apresentação na UF, e tinha umas pessoas quase dormindo na barca, e nós também estávamos caidaços. Aí eu falei, vamos fazer uma poesia para o pessoal acordar, e dissemos, o pessoal acordou, todo mundo começou a conversar, e eu falei, vamos fazer poesia nas barcas, que era muito complicado também, porque era aquele tempo do golpe militar, né? Então, era bem complicado. Mas a gente fez. E, numa vez, antes de entrar nas barcas, a gente fazia um tour, cada um dizia um poema antes de entrar nas barcas, na praça, e na Praça Mauá, e aí, Mauá, né? Mauá. Estou longe do Rio há algum tempo, mas assim era a Praça Mauá. Antes das barcas. E aí, um rapaz virou, disse para o outro assim, essa era eu, essa eu levava para casa. Ela é tão levinha. Aí eu ouvi, falei meu poema e fiquei com aquilo na cabeça. Então, esse é o meu cartão de visitas. E me chamavam de Pequena Notável. Meu show de poesias é a Pequena Notável, brincando né? com a Carmen Miranda e também com o meu tamanho. Chegou a Pequena Notável, de pulso. Sou descartável, mas não deixe se enganar com o que eu posso aparentar. Se nos frascos pequeninos aos perfumes mais finos, é também nele que temos os mais terríveis venenos. Não tenho nenhum complexo, transo tudo até em sexo. Eu gosto de ser assim, ninguém esquece de mim. Gasto pouco com feijão, com roupa, e na condução, se o tropador não bronqueia, eu às vezes pago meia. Por fim, tem outra vantagem. Eu caibo em qualquer bagagem. E quem se atreve e me leva, e sem leva, vê que sou leve e me leva. Com isso, assim, por mais que eu ande, com minha miudez, eu venho sempre aprender que ninguém precisa ser gente grande. Precisa ser. Esse é uma carta de visitas, tá?
né? Eu não podia deixar passar, né? Quem se atreve sem leva, vê que sou leve me leva. Não, não dava para passar, né? Esse é o meu cartão de visita do meu showzinho e de tudo que eu... E eu vou falar a Van Filosofia, né? Que o Nuno falou, que é outra história bonita, né? O Iverson Carvalho, tem que citar sempre o nome dele, porque é um colega muito querido que me deu um grande elogio. Eu fiz uma apresentação não sei onde, e ele estava lá. E quando eu ia sair do palco, ele falou, Leila, para aí um minutinho. Eu falei, ai, meu Deus, vou ter que improvisar alguma coisa. Aí ele disse, você tem um verso que me marcou muito e que mudou a minha visão de vida. E foi o Van Filosofia. Para mim, foi o elogio mais bonito, um dos elogios mais bonitos que eu recebi na minha vida, porque, para mim, poesia pode mudar o mundo. Eu acredito nisso. E não é fariseísmo, eu acredito nisso. Eu vivo isso. Então, eu fiquei muito emocionada. Então, vamos lá, Van Filosofia. Fala-se muito de Marx, de divisão de tarefas, de trabalho de base, mas quando te levantas, nem a cama fazes. E mais um pequenininho. Mas incomoda, são poesias que incomodam de alguma forma, né? Então, por isso, meus versos, pela reflexão e pelo questionamento deles, pelo comportamento, não são assim muito fáceis de angariar amigos, embora eu tenha um público fiel. Vamos lá. Substituição. Isso aconteceu no meu prédio. Isso eu não sei decor, então vou ter que ler. No meu prédio, compraram a área da frente, toda arborizada, para enfeitar a entrada. Depois, acharam bobagem. Destruíram a paisagem e a transformaram em garagem. Em compensação, porém, por amor à ecologia, puseram no mesmo dia papel pintado no hall, no qual se vê sob o sol, em nuances coloridas, lindas árvores floridas. Aconteceu, gente. Realidade. Reality show. Acho que eu vou mudar o nome para reality show. Triste, né? A poesia denuncia tudo isso. A poesia provoca. Minha poesia sempre provocou. E isso incomoda. Continua incomodando. Porque eu continuo batendo nas mesmas teclas. Eu não quero modismos. Eu não quero voos rasos. Eu quero que as pessoas pensem naquilo que elas estão vivendo e fazendo e tentem mudar alguma coisa que elas vejam que é ridículo, que é simplesmente absurdo e que pode ser mudado. Mas é uma coisa, até no ensaio que compõe o seu livro, né? O Antônio Serafim Pietroforte, ele fala assim, dá uma apreciação sobre sua poesia e tal. E aí, lendo aquilo, eu me toquei que, assim, com mais consciência, né? Porque isso já estava de fundo, a sua poesia dialoga muito, mesmo a poesia lá dos anos 70, ela dialoga muito com esse momento presente da gente, por uma estranha articulação, né? A gente viveu na política e na estética questões muito similares, né? Questões muito semelhantes. Então, eu suponho que para essa garotada que está aí debatendo de novo com muita intensidade as pautas de relacionamento, as pautas todas que estão implicadas nas redefinições da sociedade, a sua poesia é uma presença assim incontornável, né? Eu acho que ela continua atual, ela não perdeu o viço, e é por isso que as pessoas continuam estranhando muito, né? Porque não é o tipo de poesia que você vê nas redes sociais, não é o tipo de poesia que você vê em livros. Antigamente, fazíamos isso
E éramos poucas, né, com essa tendência. Não éramos muitas, não. E as que faziam, eu acho que dessa tendência mais objetiva, mais forte, eu talvez seja a mais conhecida da época. Mas muitas outras fizeram, várias outras fizeram a mesma coisa. Mas naquela época a gente fazia isso por confronto. Agora, a nossa transgressão é por outros motivos, mas cai no mesmo caminho. É por isso que eu acho que a poesia dos anos 70 não morreu, ela apenas mudou de face, ela mudou de temas, ela mudou de enfoques, mas ela não morreu, ela está viva até hoje. Até porque, curiosamente, os problemas, alguns deles permanecem, muitos deles permanecem, e alguns deles na mesma intensidade, né? Exatamente. A repressão continua, o consumismo cada vez mais desenfreado. Agora nós temos as selfies, as redes sociais, né? O Andy Warhol, né? Fica 15 dias, 15 minutos de 15 fama. minutos de fama de cada um, né? Nossa, está tudo aí. Lógico que não falávamos dos 15 minutos de fama em 1960, mas falávamos da repressão, que outro tipo de repressão, e às vezes até da mesma repressão. Então, mudamos apenas os enfoques. Essa poesia de 70 está aí, revolucionou. E eu fico muito contente de ter sido uma das pioneiras a fazer isso. Se não a pioneira, né? Porque em 76 tinha... Fala, então, 3 poemas para a gente, Leila, e depois comenta aquela curiosidade que eu te perguntei sobre o que teria dado a espoleta, assim, estopim para essa sua virada ali lá por 75, imagino, né? Você começou a falar que era advocacia e tal, e aí travou, né? Mas fala 3 poemas para a gente, para depois comentar isso. E, Suzana, acho que a Leila travou de novo. Será? Parece que eu estou achando. Leila. Eu acho que é a conexão. Ela falou que é o Zoom, não é o Zoom, não. Talvez a conexão. Né? Vamos. E aí, que tal? A gente continua falando poemas para ela? Sim. Pega isso, Zé. Tá, vou lá vou pegar aqui de um livro chamado Mercado de Escravas. Ela escreveu com a Glória Pérez. Elas eram... A Glória Pérez, gente, para quem só conhece a novelista, ela começou na literatura como poeta, e as duas eram companheiras falavam poemas na noite do Rio de Janeiro, fazíamos... Eu também, às vezes, ia, não era tão constante, mas ia ler poemas. Já fizemos, uma época, na mesma noite, fizemos com a Ana Cristina César apresentações lá no Barbas, que era um bar de Botafogo. Enfim, tem história, né, na literatura, né? E esse livro, Mercado de Escravas, ela fez com a Glória. As duas tinham essa temática parecida, né, que é a questão do feminino e da transgressão, e a Leila é muito. Então, por exemplo, daqui, né, da parte da Leila, eu vou tirar ponto de vista. Eu não tenho vergonha de dizer palavrões, de sentir secreções, vaginais ou anais. As mentiras usuais que nos fodem sutilmente, essas sim são imorais, essas sim são indecentes. Tá? É fantástico. Né? Mais outra. Prêmio de consolação. Vai pegando aí, Nuno, eu paro com essa. Há séculos, o homem ensina as mulheres a agradá-lo, a adulá-lo, a aplaudi-lo, uma ascendência sem par. Agora, elas retribuem sempre que fingem gozar. Ela vai que vai, tá?
Não é mole, dona Leila Nicolas. Hã? Tá, não é mole. Boa, não. Eu vou falar vou falar um soneto dela, que ela, assim, a opção dela é sempre pelo verso, pelo chamado verso livre, né, que da minha opinião de livre não tem nada, né, como assim, do ponto de vista da execução, né, porque tem que ter muito domínio, mas ela também vira e mexe, ela solta um soneto. Então, no último livro dela, que é o Desfamiliares, ela tem um soneto chamado Mudança de Carro, que é muito assim, humorístico, né? De tanto ouvir chacotas e chalaça, foi-se Gordini e apareci de Fusca, cujas ferrugens o verniz disfarça. Por ser de idade assim, meio velhusca, treme todinha a pobre da carcaça, numa freada, um mínimo mais brusca. E a gasolina à frente é uma desgraça. Eu sempre penso que o capô chamusca. Farol é tênue, fraca a lataria. Muito pior, porém, é a bateria. Pois sob o banco, atrás, é tragicômico. A grana some e eu, a consumi-la, preciso ter mais money na mochila para um carrinho assim tão econômico. Voltei, gente. Oi, Leila. Eba, bora! É assim, o resto da... Eu não sei, a Camila disse não é Zoom, mas é a única plataforma que consegue só me manter 15 minutos no ar, mas tudo bem. Deixa eu falar logo, Alfos, porque senão eu não consigo mais falar, né? Vamos lá. Vai lá, Leila, poemas. Se saio com 4 pedras na mão, me chamam de doida. Eu sorrio e os apedrejo, para aprenderem que as loucas têm perfeita pontaria. Essa é a... E mais um do 26 Poetas, né? Quer dizer, do meu livro, que foi para o 26 Poetas. Esse livro, Em Própria Menor de 18 Amores, eu fiz com o crítico de arte, o meu amicíssimo até hoje, Franklin Jorge, né? Jornalista, artista plástico. Em Própria Menor de 18 Amores. Pena de morte. Eram bastante bons aqueles tempos de ódio em que planejávamos nossos assassinatos, pelo simples prazer de nos vingarmos. Eu te via com os dedos na tomada, tu me vias sufocada pelo gás. Tempos em que sorrias ao atravessar a rua e eu achava graça em ser atropelada. Tempos em que queríamos fazer um filho para espancarmos juntos nos dias de ócio. Em que eu te servia de escarradeira, em vez de cozinheira e passadeira. Depois veio o amor, que é como um lenço em que se assoa, ou mãe, que chicoteia e nos perdoa. Hoje, afago de as corcovas, ilustro que as botas novas. Isso aí foi o escândalo maior da minha vida, né? Eu entrei com esse poema, foi o primeiro livro, da primeira vez que alguém ouviu uma poesia desse tipo. Foi um escândalo. E a partir daí, né? Eu até hoje tenho inimizades, mas não faz mal, não, tudo bem. Tudo em nome da causa poética. Deixa eu responder logo a tua pergunta, antes que eu caia de novo. É um exercício de paciência zen, não tenho o que fazer. Então, estamos aqui. Bom, ávidos. Qual foi a minha virada? Eu já tinha correspondência com o Brasil inteiro, né? Eu já fazia um ativismo naquele tempo cultural imenso, né? Eu acho que é uma das... pelo de gato por tudo que é canto. Uma das mulheres que mais tinha contato, e eu acho que tudo na poesia engrandece. Então, eu não tenho eu não sou clássica, eu não sou modernista, eu não sou feminista, e também não sou poeta, eu sou poetisa. Mas, enfim, tudo bem.
Eu me considero poetisa, mas tudo bem. Então, eu acho o seguinte, eu gritava com todo mundo, desde o pessoal da Academia Brasileira de Letras até os mais marginais dos marginais dos marginais. Então, eu tinha uma gama e era advogada de empregado, né, de trabalhador, de, nossa, é um material vivencial imenso, né? Então, acho que tudo isso começou a se juntar em mim, né? E eu tinha amigos que não se enquadravam nos padrões da época e viviam ou, né, reprimidos, represados, sufocados. E um dia eu li do Nicolas Berg, numa folha de papel mimeografado, aliás, a imprensa alternativa, né? Meu acervo está nos Estados Unidos, na Biblioteca de Califórnia, porque estava acabando aqui no Rio, em Maricá. Mas a imprensa alternativa, aquelas folhas mimeografadas, que ninguém dava valor, de um valor assim absurdo, né? É uma joia que eu não queria perder e acabei realmente adquiriram o meu acervo, porque era isso, o perder tudo. Em nome da poesia, chorando muito. Mas, num dessas folhas mimeografadas, eu vi um poema de Nicolas Berg, também muito contestatório, muito contestativo, com humor muito ácido. Eu falei, mas eu faço isso. Aí fui eu que me perguntei se é poesia, eu posso fazer isso? Ah, então, pronto. Aí o terreno está aberto, né? Então, eu devo até o Nicolas Berg, a imprensa alternativa da época, né? Que eu tinha contato com todo mundo, o Brasil inteiro e até fora do Brasil. Então, eu devo a ele essa minha guinada de 360 graus, né? E o que é mais importante, a guinada na produção feminina, porque os homens já escreviam um pouco assim, Nick já escrevia assim, né? E era uma dos poemas do Nick que eu acho mais bonitos naquela época, quem tiver a mão decepada, levanta o dedo. Né? Quer dizer, ele já escrevia assim. Então, quando eu vi um poema dele num lugar assim remoto de uma... Eu falei, é isso, eu escrevo assim. Então, o que está me faltando? Coragem? Isso nunca me faltou. Se eu tivesse com o meu tamanho, 1,30, sabe, menos de 10 centímetros, e ainda dizem que 10 centímetros não fazem falta, hein? Se eu tivesse mais 10 centímetros, eu talvez não fosse como eu não tivesse a coragem que eu tenho para enfrentar as coisas. E aí eu comecei realmente aí a abrir a guinada mesmo, porque não dava para continuar me escondendo numa poesia que as pessoas já estavam começando a fazer, os homens já estavam começando a fazer. Responde a sua pergunta? Maravilhosamente. Nossa, eu não esperava esse diálogo com o Nicolas, assim, não tinha essa percepção. Ele foi muito importante. legal saber disso. Muito legal saber disso. Ele foi uma pessoa que me destravou, né? Porque se não fosse isso, se eu não visse que essa poesia poderia ser publicada em algum canto, eu teria conservado ela para mim. Né? E esse poema que eu acabei de falar não teria saído. Então, fale 3 poemas para a gente aí agora. Então, vamos lá. Vamos ver se o Zine aguenta mais 15 minutos. Vai aguentar, vai aguentar. Muito mais. Não, se não aguentar, a gente espera. Se não aguentar, a gente espera. Estamos aqui felizes. Vamos lá. É uma coisa que eu gosto muito. Chama-se referencial. Eu gosto dele imensamente. Solteira que acessa o facho precisa logo de macho. Se é nervosinha casada, só pode ser mal transada. Viúva cheia de enfado, tem saudade do finado.
Puta, Miquita, falei que quer cafetão, quer desquente. Mulher não vive sem homem. A prova mais certa disso é que até as castas freiras são as esposas de Cristo. Tal regra é tão extremista que não contém exceção. Quem sai dela é feminista, fria, velho, sapatão. E é com essa bagagem de preconceitos adquiridos que se chega à conclusão, no final, que amores doloridos, que não houve culpados, só feridos. E acho que ela travou no final do poema, Suzana. Ai, travou de novo. Mas no final do poema. Então, vamos aguardar para É, tá travando, coitada. Esperando, né? Eu acho que vai ter que ser assim até o final, Nuno. Vamos, aí a gente fala os poemas dela lá. aqui também. Tem algum aí? Eu estou aqui com um já. Pode falar, eu vou na sequência. Bandeira, de O Bom Filho a Casa Torva. 96, 10 anos depois do Silêncio Relativo. Bandeira. Fazer sexo é também fazer política. De esquerda, de direita, dependendo da receita ou do regime. Não é sujo nem sublime. Vale só não se esquecer de que há atentado ao pudor que é um atentado ao poder. Ou, como disse Manuel Bandeira, à sua maneira, e com grande visão, não queremos mais lirismo que não seja libertação. Tá? Vai, Nuno. Tem aqui um Para Além da Morte. Deixe o meu corpo aos necrófilos, para me apalparem, me chuparem, me retalharem, me penetrarem. Mais uma vez gozarão, mais uma vez eu não. Natureza morta. Voltou? Voltou. Opa! Gente, me desculpem, mas... A gente vai assim até o final, não tem importância. Não tem que fazer. Inclusive, o meu problema é que não dá nem para sair da sala e voltar. Ele me trava o micro inteiro. Então, eu tenho que reinicializar tudo, tá? É isso mesmo. Então, é faz por parte. isso que demora um pouco. Faz. Com certeza. Então, pode falar os poemas. Então, vamos ver. Aqui com o meu arquivo de novo, abrindo, e vamos nós. Eu vou dizer o referencial é engraçado, porque eu me lembro também dos comentários na época. Nossa, mãe. Não foi fácil. Vamos lá. Tentativa de suicídio, é que eu gosto também. Então, meus poemas dramáticos. Pequenininho, foi ao toalete e cortou os sonhos, a Gillette. Um engraçadinho, todo mundo me jogam pedra por tudo, né? Já se habituaram, né? Jorge a Geni. Eu e a Geni, entendeu? É uma coisa impressionante. E eu morro de rir, mas tudo bem. Ainda todo mundo me diz, como é de uma pessoa como você, com a sua cultura, com a sua inteligência, com a sua preletiva, escreve novela de televisão, e eu não aguento mais essa lenga-lenga, né? Então, eu fiz um versinho que se chama assim, ainda que mal lhe pergunte, quem critica o baixo nível da mídia televisiva somente assiste aos programas da TV educativa? Né? Pois é. Né? E um outro também lírico, para não dizer que, poxa, você só faz lírico agressivo. Não.
Lírico questionador? Não, então nós. Clarão. Isso é para Maricá. Tem noites que eu durmo com a certeza de ter esquecido a lua acesa. É para Maricá. E um último aqui, se eu me permitir, se o Zoom me permitir, né? Horário nobre, também para Maricá, para o meu edifício lá de Maricá. Do meu ciclo infantil, eu tenho temas, né? Eu tenho temáticas recorrentes que vão recorrer sempre. Não largo elas às vezes querem me largar, mas eu seguro. Chama-se Horário Nobre, é do meu ciclo infantil. As mães do meu edifício falam assim com seus filhos. Cuidado para não cair. Se sujar a roupa nova, eu vou lhe dar uma sova. Tem outra espécie também que sempre se sobressai. Ah, que ameaça terrível. Eu vou contar para o seu pai. Por fim, tem outra que diz: ah, meu Deus, que foi que eu fiz para ter tido esse estropício? Eu, então, ouvindo isso, me arrisco a uma conclusão sem brilho e bem pessoal. Mãe sorrindo para os filhos só na televisão, em algum comercial. Ou seja, quando as pessoas dizem, eu não tenho ideia, né? Eu dou cursos de poesia. E agora, de poesia, dentro da escrita criativa, eu sempre fiz, né? As multiplataformas. Então, os alunos me dizem, poxa, eu não tenho ideia. Eu falei que você não está observando do lado. Porque só você vê uma mãe, você vê uma criança brincando, você vê uma pessoa que vai ao banheiro, num bar. Né? A criatividade é isso, a poesia passa pela observação pessoal de tudo que há na vida. Né? Por isso os gregos achavam que a poiesis era o movimento da vida. Né? E é isso. Agora, resta encontrar, não adianta ser igual e querer uma fama diferente. A fama vem com a responsabilidade do que você faz. Né? Não é fácil escrever como eu escrevo e, sabe, nossa, é difícil. As pessoas muitas vezes me olham com um olhar de raiva. Perfeito, Leila, você falar isso, né? Quer dizer, a fama, ela vem com a responsabilidade sobre o que você faz. Perfeito. Imagina, Suzana, eu tenho décadas de poesia e de ativismo poético, né? E é engraçado, eu vejo as pessoas dizendo assim, é uma poetinha que só rima. Os modernistas faziam isso e ninguém fala deles. A rima não é apenas a rima pobre, é a rima rica. O Nóbrega Melo tem um livro dessa grossura, o dobro do meu, você tem 500 páginas, o dobro do meu. Só de rimas. No mundo inteiro, é belíssimo. Rimas, se você diz, isso não rima. É um tipo de rima. Então, quer dizer, as pessoas conhecem a poesia em toda a sua totalidade, em todo o seu holismo. E começa a dizer, a rima já passou de moda. Falar disso aí já era. Agora nós falamos outra coisa. Que outra coisa? Repressão? Só mudou o tema. A informalidade, a crítica, o questionamento continuam. E foi a poesia 70 que fez isso. Até antes disso, com raras exceções, não havia essa objetividade, né? Essa violência verbal. Eu queria pedir para você falar 3 poemas e depois, na sequência, eu queria pedir para você entrar numa questão que eu já vou deixar no ar aqui. Você tem um poema dedicado ao Herbert Daniel.
e que participou da guerrilha, enfim, pela figura do Herbert, são atravessadas diversas questões, a questão da sexualidade dele como um homem gay participando como no elemento revolucionário mais ativo, né? E com todas as implicações disso. E então eu queria saber, depois, né, você falar 3 poemas, como é que se dava nessa época esse seu nível de corpo a corpo com essa realidade, né, da barra mais pesada, se era mais próxima, mais distante, ou era, né? Enfim, e como é que isso comunicou mais com sua produção, né, com sua poesia. Mas fala 3 poemas para a gente antes de... Só dando um spoiler rapidinho. Nós temos um livro juntos, né? Nós temos um livro junto, eu e Daniel, né? Que é o Jacarés e Lobisomens. Exatamente. A figura é sensacional. Sobre sexualidade. Tá? Sexualidade, uma figura sensacional. Esse livro ainda não consegui, tô à cata dele. Ele é uma pessoa incrível. Era o político de cabeça aberta, né? O marxista de cabeça aberta. Então, era tudo de bom. Não, foi uma luz na minha vida. Vamos lá. Preconceito, que fala de sexualidade também. Um dos versos mais dolorosos para mim. Quando a Ida Cury, para quem não conhece, a Ida Cury foi uma pessoa assassinada, depois estuprada, foi assassinada e jogada por vários homens. Na época foi muito famoso esse assassinato no Rio, e, inclusive, o mais riquinho de todos foi inocentado. Quando a Ida Cury foi currada, estuprada, violada, morta por 3 homens, houve gente puritana dizer ainda: bem feito, quem mandou ser leviana? Nossa, estou arrepiada até hoje. A Ida Cury foi aquela menina, né, no Espírito Santo, se não me engano, não é isso? Não, acho que foi no Rio. No Rio, para mim tem um caso assim, foi em Copacabana. também. Foi em Copacabana. Copacabana. O nome é o caso que eu não estou relacionando. Foi um dos primeiros grandes, quer dizer, atualmente, esse verso, não sei se passou de moda, entre aspas, não sei se ele está defasado, mas acho que não. Mesmo com toda a lei da Maria da Penha, com tudo, eu ainda vejo as mulheres não entendendo o grau de violência que elas sofrem. Porque quem fala isso está sofrendo a mesma violência. Quer dizer, mutatis mutandis, lógico, mas a mesma violência da Ida Cury está sendo currada e estuprada culturalmente. Né? Acho que a única diferença que nós temos hoje, e ainda assim não tão expressiva, é que, na época da ditadura, esses criminosos eram absolvidos. Eles não eram condenados. A vítima era condenada. Agora, isso começa a sofrer alguma modificação. Né? Alguma, né? Alguma. Leves modificações. Exatamente. Porque a sociedade é patriarcal, então as mulheres, ou a gente muda a mentalidade, ou a gente só avança até onde o patriarcalismo deixa, até onde o patriarcalismo libera. Né? Então, leves, meu Deus, leves, né? Mas vamos lá. Vamos lá. Deixa eu falar mais uma, que é daquele meu verso. O meu próximo livro se chama Em Poetisa Todo Mundo Pisa. E é desse poema, se chama Geração Indexpendente, o X entre parênteses. Independente, indexpendente, porque jogaram para o índex, né? Não havia o cancelamento naquela época, mas havia sim, né? Óbvio. Né?
a política do cancelamento. Vamos lá. Não está torto? Então, vamos lá. Eu ver o meu artigo aqui. Chama-se, então, Geração Intextentente. Em vez de eu me deitar na cama, resolvi criar fama. E aí comecei a fazer versos, a me indicar editores, como se eles fizessem grandes favores em nos publicar. E de tanto batalhar, virei poeta. Um grande passo em minha meta, porque em poetisa todo mundo pisa. E quando me consideraram menina prodígio, consegui que um crítico de prestígio analisasse minha papelada. Ele deu uma boa folheada, pensou e sentenciou. Incrível. Não tem nível. Juro que fiquei com muita mágoa, porque, afinal, quem precisa de nível é caixa d'água. O Em Poetisa Todo Mundo Pisa pegou, né? Só que o problema da língua, né? Da poesia, da conotação da poesia, né? Da linguagem conotativa. Todo mundo acha que eu estou, muita gente acha que eu estou aplaudindo o poeta. E não. Poeta não é um substantivo de gênero comum, de dois gêneros, né? Não existe. A mesma coisa que eu sou advogado. Muito prazer, advogado Leila. Então, mas, enfim, eu vou ter que, no próximo livro, explicar, ser mais explícito um pouquinho do que eu quis dizer. Bom, e serei, né? O livro já está em negociações. Bom, uma editora ótima. Vamos ver. Nono, respondendo a tua pergunta, a tua questão. O Éper foi uma pessoa notável, né? O Éper, ele era marxista, mas ele não era rígido, ele era flexível, né? Até porque a opção dele, sexual, né, com o Cláudio, não deixava margem de dúvidas, né? Ele não estava, como se diz hoje em dia, no armário, né? Ele era homossexual, né, abertamente. Naquela época, eu era... Quando eu abandonei a advocacia, eu tive que... E quis ser escritora, tempo integral, que até hoje não é profissão legalizada no Brasil, eu tive que pegar tudo, eu não podia viver só de poesia. Então, cinema, poesia, crônica, conto, eu escrevia para revista erótica, eu escrevia para história em quadrinho, enfim, aí eu ampliei total o meu campo de visão, né? De perspectiva. E eu era, naquela época, jornalista do Lampião, né? Do Aguinaldo Silva, do Trevisan, né? Do Bernardet, né? Enfim. E foi outro problema grande, porque quase todo mundo se dizia homossexual, ou heterossexual, ou bissexual. Eu não me dizia nada disso. Eu ali eu me dizia jornalista, né? E eu acho que gente é gente. Gente não precisa dizer prazer, sou. Isso não adianta em nada. E aí também foi bem estressante, mas eu me dava com todo mundo do lésbico feminista, eu fazia reportagens, eu ia com as meninas para um monte de lugares para fazer reportagem para o Lampião. Então, eu entrei muito no foco desse meio. E foi pelo Lampião que o menino me conheceu, que o Herbert me conheceu, né? E naquela época, a gente era do primeiro grupo homossexual aqui, eu estava a maior campanha para que esse grupo viesse à tona e continuasse a trabalhar, que era o Somos, Grupo Somos. Depois nós achamos, mas
No começo, nós pertencemos aos sons. E aí, quando eu conheci o Herbert, eu fiquei encantada, maravilhada, porque, sabe, todo mundo se dizia isso, aquilo, e o Herbert se dizia, eu não sou nada disso, gente. A minha opção sexual é minha, e eu não me sinto como homossexual, eu me sinto como gente que tem uma sexualidade diferente da maior parte das pessoas. Gente, eu aplaudia de pé, eu quase subia na cadeirinha para aplaudir. E ele ficou também encantado com o meu modo de vista, que era o mesmo dele, e ele um dia me falou, Leila, a gente era muito amigo, ficou muito amigo, né? Frequentando casa. E uma vez ele me disse, Leila, vamos escrever um livro? Eu falei, não, pelo amor de Deus. Gente, eu já levo pedrada de tanta coisa. Você vê que o pessoal do Lampião me vê com maus olhos, eles não sabem quem eu sou, capaz de eu ser uma espiã da CIA. Não, pelo amor de Deus, não. Aí ele falou assim, só nós temos essa visão, Leila. Você como mulher e eu como homem. Não tem outras pessoas. Vamos fazer um livro. Já arranjei até editora, que era um dos meus editores maravilhosos, que fez o Mercado de Escravos. Aí eu falei, pô, o editor é bom. Ele falou, pois é, vamos nós. E aí nós fizemos um livro, que é Jacaré e Lobisomem, que homem com homem, né? Mulher com mulher está jacaré e homem com homem está lobisomem. Então, era Jacaré e Lobisomem. E foi um livro também que fiz outras pessoas entenderem, que fiz outras pessoas admirarem, né, e questionarem, mas para mim foi muito importante, né? Mas não adiantou nada, não adiantou muito pouco, porque agora todo mundo se caracteriza, se comportar, bom, né? Se divide em instantes, nossa, se divide em gavetas. Então, pouco adiantou, mas eu adoraria que as pessoas tivessem lido com um pouco mais de atenção, né? E que fizessem que a nossa proposta era justamente ampliar. Numa época em que não se falava em inserção, né? O que a gente queria era justamente que as pessoas todas tivessem o mesmo tipo de comportamento, o mesmo tipo de respeito, né? Eu acho que é um livro que realmente, nesse momento, esse sim, ter fazer, porque ninguém mais pensa assim, é muito raro, e eu acho que o tempo histórico evoluiu para outra fase. Mas o Herbert, para mim, nossa, foi também uma luz no fim do túnel. E você tem um poema, especificamente, que eu não tive a felicidade de marcar ele aqui, e agora, folheando, eu não acho, mas em que você trata essa relação, a relação sexual entre um casal, entre um homem e uma mulher, mas do ponto de vista de uma fluidez de gêneros. Sim. Eu achei um poema muito bonito, e eu infelizmente, não estou localizando ele aqui. Eu tenho... Você sabe de que poema eu estou falando? Eu não sei, tenho vários, mas um mas um especificamente, achei isso muito pungente. Lindo, o Exigência. Meu homem, eu quero, enquanto eu puder, molhado e úmido, como mulher. Né? Eu tenho... Agora, eu não gosto quando as pessoas me dizem você é erótica. Não, eu não sou erótica. O erotismo, para mim, é uma questão para abordar outros temas de repressão, de estratificação. Mas eu não vejo isso como erótica. Erótica eu vejo a Ana Cristina César. Tanto que eu tenho um poema que diz não se fazem mais bidê igual a Ana C.
iguais aos da Ana C, né? Isso eu acho erotismo. Um bidê eu acho uma coisa erótica, né? Também questionável, através do Duchamp, né? O Ed Meyer, né? Mas, enfim, naquela época a gente não conhecia essas teorias. Mas, enfim, aliás, é outro poema que eu amo, né? Autodidata, sofri as influências de poetas que nunca li. Né? Todo mundo me dizia, você é Rimbaud, meu Deus, por que lastro histórico com Rimbaud? Eu sou brasileira, eu falo português, meu laço histórico é português, eu não tinha lido Rimbaud naquela época. Aliás, eu lia muito pouca poesia naquela época. Eu não lia muita poesia, eu lia mais prosa. Eu ganhei mais prêmios em prosa. Então, meu Deus do céu, por que foi me dizer que eu parecia Rimbaud? Só porque alguém também falou que ele era marginal, alguém o caracterizou como marginal na época. Então, é por As isso... gavetas de sempre, né? As gavetas de sempre. Tem que ter uma gaveta para enfiar a pessoa. Mas naquela época era muito difícil alguém falar. Mas isso tudo me veio de muitas fontes, né? Por exemplo, quando eu era jornalista do Lampião, eu era a única mulher da redação, e as outras eram freelancer, era fotógrafa e tal, mas era freelancer. E eu era da redação. E quando eu fui fazer uma reportagem de um evento do GPT, naquela época era só GPT, não tinha outras letrinhas, eram só 3. Então, quando eu era o GPT, eu fui e eu ouvi uma pessoa do lésbico feminista, do movimento que eu amava as meninas, dizer, a gente reuniu todas as mulheres e uma das mulheres falou assim, gozo, eu não sei o que é isso. Vocês ficam falando em gozo, mulheres da periferia, inclusive. E eu fiquei muito impressionada, tanto que eu falo muito disso nos meus poemas. Mas ela virou e uma das mulheres disse assim, nós reunimos todo mundo, heterossexual, sexual, todos. E a moça falou assim, eu estou com um problema, ela estava grávida, eu estou com um problema na minha gravidez. E continuou a falar, botou o problema dela, veio uma menina do lésbico feminista, a pessoa, não sei como ela falou essa bobagem, e virou e disse para ela, peraí, eu sou lésbica, eu não quero saber disso, eu não tenho esse problema, sou lésbica. Aí eu falei o nome, falar um nome qualquer, que não é o dela, Maria, nós somos mulheres. Né? Então, tudo isso eu ponho nos meus coisas. Então, numa época em que ninguém falava de nada disso, eu já estava careca de saber de tudo isso. Eu estava com esse material na minha vida, através de reportagens, através de tantos meios de comunicação, através de histórias em quadrinho. Eu escrevi para histórias em quadrinhos, eu sabia o mecanismo do sistema de cada veículo. Então, era muito fácil para mim, ainda é muito fácil para mim, debater todos esses temas. Certo? Então, fale 3 poemas aí para a gente, Leila. Vamos lá. É um que, de alguma forma, todos os meus poemas são questionadores, mas isso é lírico. Eu vou dizer 2 poemas líricos para não ficar também, né? Vai lá. Acho que meu a Leila Deus. Travou. Vamos Suzana, esperar ela falando poemas, né? Vamos lá. Embora seja outra coisa pelo poeta, né? Mas pelo menos a gente fica, né, impregnados aí da linguagem da Leila, né? O Vamos que ela lá, quer então. dizer é fantástico, né? O depoimento dela É assim, histórico ela isso está aqui. trazendo coisas aqui para a gente que dão uma dimensão da obra dela que Trabalho, é né? larga demais. Eu estou aqui
embevecido com a conversa da Leila. Mas vamos lá. Fala aí, Suzana. Agora um poema mais filosófico, né? Assim, que hoje ela ia falar, tomara que ela não tenha escolhido esse. Ela fala 13, não sei se esse. Acomodação. No Bom Filho a Casa Torra. Acomodação. Conhecer o seu lugar e dar a outra face com classe. No máximo, arregalar os olhos em silêncio e, na dor, cerrar os dentes, decente, discreto, quieto. Querer, enfim, que tudo assim não fosse, mas engolir o amargo, fingindo que ele é doce. Leila voltou, não? Vou falar 2 poemas erótico-filosóficos da Leila. 2 poemas para o namorado. Frustração. Banhados de saliva, somos gatos que se lambem enquanto forças houver. E no teu corpo molhado, o suor tem cheiro de clítoris de mulher, que faz do gozo a sua apoteose. Lamento apenas não ter sido eu a que desvirginou tua fimose. E 2, no masculino. Teu lado feminino me erotiza. São belos, sensuais e muito caros certos momentos gostosos em que te encaro, menos como homem e mais como menina. Quando passas teus cremes para a pele, ou pões o avental para cozinhar, e quando em mim te esfregas, até gozar, os teus gozos sem fim. Ou quando tuas mãos, leves e lésbicas, desabam como plumas sobre mim. É muito bonito, né? Voltei. Voltou! Depois eu tenho que ver para ver os poemas que vocês me escolheram. Não, mas é diferente, você pode dizer de novo, porque é diferente de você. Só fala. O carta fala, né? Tá bom. Bom, então os 2, tá vendo? O Zoom não gosta de lírico, eu ia ser 2 líricos, vou ser 2 líricos. 2 bonitinhos. Mas mesmo os meus bonitinhos não são muito comportados, não. Poema ao mais recente amor. Estar entre teus pelos e dedos, entre tua densidade, nesse transpirar sob medida aos teus gemidos. Estar entre teus trópicos, entre o teu desejo e o meu prazer. Beber parte dos teus líquens e teus rios, percorrendo-te da voz até a origem, e pura, a cada amor, partir mais virgem. E o novo amor. Isso eu acho bonitinho. Meu coração nunca para comparar. Solta amarras. Vive o seu tempo presente. Se ferido, em mim se ampara. Mas quando sara e se sente contente, fica eloquente, feito alcazarra de araras. Eu gosto muito dele. Acho ele bonitinho. E tem um mais levinho, holografia. Em geral, o meu normal é acordar analógica e ir no dormir digital. E é o que acontece mesmo, né? Eu sou lenta de manhã. A última aqui, aproveitando o espaço que o Zoom me deixa. Dupla cidadania. Tem dias que nasce o homem. Berro palavrões, finco no trânsito, bato portas, me embriago nos pares, me emputeço. Tem dias que nasce mulher. Esqueço. Você vê que são líricas, mas não são líricas tradicionais, né? São líricas... É uma coisa que eu acho muita graça, que é o eu lírico, né? Eu tinha um professor que dizia, vocês se encontrar no eu lírico aí, por aí, vocês me falem, viu, que eu queria tomar uma cervejinha com eles.
Chopin com eles. Eu acho muita graça. Atualmente, é lógico que para acabar com essa falha, né, epistemológica, existe a voz lírica, né? Mas vocês estão vendo que a minha voz lírica é bem diferente da tradicional, né? Até quanto não parece, né? Eu, exigência, meu homem, eu quero, enquanto puder, mulher tímida como mulher. Enfim, eu Leila, quero questionar, provocar. Fala. não. Eu lembrei de um dos super eróticos. Maravilhoso. Eróticas. Você tem aí ele à mão? Não tem a mão. Acho que eu sei de cor, porque era do meu showzinho. Se eu não me lembrar, fica a intenção, mas era assim. Peraí. Enquanto o Incrível Hulk... Mas começa como Super eróticos. Enquanto o Incrível Hulk cresce na parte de cima... Enquanto o Incrível Hulk cresce na parte de cima, verde que nem perereca, a pobre parte de baixo, vermelhinha de vergonha, não rasga nem a cueca. Tá o Homem Invisível. Já o Homem Invisível tem um troço tão encolhido que ganhou esse apelido. E o Homem-Aranha? Coitado, que noite que ia só na luta contra o mal. Deve ter teias no pau. Não é ridículo? Ninguém aguenta mais os super-homens, com seus cintos de utilidades e qualquer coisa que eu não me lembro. Estreitas mentalidades. Tá. Estreitas mentalidades. Estreitas mentalidades. Homem com maiúsculo H. Chega dos valores dessa escala, muito falo e pouca fala. Se é preciso, afinal, mudar tudo, que se mude do homem, o H, mudo. Pois é. Essa é a minha parte das histórias, da minha experiência com histórias em quadrinho. Ou seja, gente, eu amo escrita criativa, porque cada pedaço da literatura te dá material para você fazer poesia, que, na final, é a minha menina dos olhos, né? Não deixa de ser. Né? Mas, Leila, nós temos aqui uma poeta presente, uma jovem poeta, Amanda Vital, e ela é sua admiradora também, é editora de Malar Margens também, está, né? Tá aqui na qualidade também de editora de Malar Margens, e ela queria te fazer uma pergunta sobre essa outra atividade sua, que é a questão da edição, essa sua transa com a edição. Vamos lá, Amanda. Amanda, que coisa boa de ver. Meu beijo. Que coisa boa, Leila. Obrigada, Nuno, Suzana, pessoal. Boa noite, boa tarde. Leila, antes do concerto, eu tive a procurar um pouquinho mais sobre o seu nome, mais do que eu já conhecia. E eu vi que entre as várias atividades que você exerceu, tinha de editora. Só que eu procurei mais e não achei grande coisa sobre isso, muito fácil, assim, uma pesquisa rápida. Então, eu queria saber como é que foi seu trabalho como editora, o que você produziu durante esse tempo, se era editora de livros, se era revistas, como é que era? O começo nós éramos editores que... Sabe quando você ama muita coisa e começa a se expandir para todos os lados? A edição é realmente tudo que eu fiz. Atualmente eu estou um pouco parada com a editora, eu e o Uracy, mas tudo que eu fiz é o que eu menos gosto, porque é lidar com pessoas que acham que a poesia, que tem uma visão de poesia que não é a minha. Então, para mim, muitas vezes me machucava, né? E sou professora de poesia, né? E, embora todo mundo ache que poesia só se aprende na vida, a poesia é arte, e arte exige técnica, tá? Como toda arte, pintura, música, balé. E, então, eu ficava muito incomodada com coisa. Ou você era franca e perdia a pessoa ficava de mal com você para o resto da vida,
ou você não era franca e você dizia, poxa, é meu nome que está aqui. É meu nome que está aqui, sou eu que estou assinando, né? A seleção. E se eu ponho uma seleção, nossa, o poeta deve ser muito ruim para eu conseguir apenas essa seleção. Pega mal para mim, pega mal para ele. Tudo bem, todo mundo deve escrever poesia, mas na medida em que você faz um livro, em que você tem como proposta dar uma mensagem, essa mensagem tem que dizer alguma coisa. Você não pode só aparecer. Oi, oi, opa, oba, tô aqui, oi, 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 minhas fãs, entendeu? E aí eu realmente eu tive muito problema com a edição, muito problema. No começo, a gente fazia a Trote, que foi a primeira, nós fazíamos o jornalzinho, que era mimeografado, melhor, era mimeografado não, já era aquela máquina, mas era quase xerox, ainda era muito primitiva. E depois nós começamos a fazer livro. Os livros eu não suportava. Primeiro porque a gráfica só queria lidar com homens. Eles expulsavam mulheres, expulsavam. A gente fazia uma pergunta e eles ficavam olhando. Por favor, mande seu chefe aqui. Mas eu sou a editora. Mande seu editor, mande seu sócio aqui. Não falei. Então, isso já era uma coisa pavorosa. Segundo... Você tem esse problema? Eu tinha horror. Cada vez que entrava um cliente para fazer um livro, eu suava frio. Segundo, os poetas se sentem astros de primeira grandeza. E qual, em geral, bom, é a minha experiência, tá? Não estou falando que os outros são assim, estou falando da minha experiência. Leila Nicolas, assina embaixo. Os não acham que possam melhorar, não acham que possam se aprimorar. É por isso que a poesia está como está. Ok? Então, é a mesmice. Eu ficava doida, eu ficava sufocada. E eu tentava ver os melhores, né? Mas muitos deles não me diziam nada. Se não me diziam nada, não iam dizer também para o público, né? Eu sei que eu sou exigente, mas o público não é tanto. Mas, enfim, eu não gostava. De qualquer maneira, nós fizemos alguns livros pela Trote. Quando eu casei com o Horaci, nós resolvemos fazer uma editora boa. Complicado também, mas editamos muitos livros excelentes pela Blocos. Realmente, eu acho que fez história. Nós fizemos grandes eventos de poesia, nós conseguimos, muita gente que está aí começou conosco e eu tenho no meu Facebook lindas mensagens, né, de reconhecimento do trabalho que nós fizemos editorial, nós captávamos pessoas, enfim, foi um trabalho muito bonito. Mas agora, aqui em Cândido Mota, ainda está tudo muito confuso na minha cabeça. Então, nesse momento, nós paramos a editora, que é a Blocos. Você vai ver no nosso site, que é o Blocos Online, que é o pioneiro também, um dos pioneiros, né? O Jornal de Poesia e o Blocos Online, que são os dois vivos da época. E do Soares Feitosa, né, na época, da época não, continua, e nosso. Nós foi um dos primeiros, e era discagem, era internet com telefone, uma loucura. E você vai ver os livros que nós fizemos, grandes nomes, até Alice Ruiz, enfim, nós fizemos concursos, premiação do primeiro lugar de livros. Então, realmente, nós fizemos
todo mundo que estou conosco diz, vocês fizeram história editorial. Mas também paramos, porque, como eu te disse, é muito cansativo. Para mim é muito cansativo. Todo mundo quer estar comigo, sabe? E eu sou muito assim, muito professora. Às vezes eu digo assim, olha, você não acha que isso aqui seria melhor? Aí o pessoal acha que seria melhor e começa a me perguntar. E aí eu começo a fazer uma assessoria extra, entendeu? E não é por aí, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Pode-se até juntar, mas não necessariamente. Então, eu tenho uma parada. Realmente é que tudo que eu fiz em literatura, o que mais me desgasta, o que mais me desgastou até hoje. E eu, sabe, acho importantíssimo que vocês façam, o que você, o Nuno, faz. Nossa, mãe, eu acho que uma importância, principalmente nos dias de hoje, que nós temos muito mais dificuldade de chegarmos a boas publicações, a bons trabalhos, a uma consciência mais ampla do que seja poesia e literatura no Brasil. Vocês estão de parabéns. Obrigado, mas temos uma origem, né? Temos um berço. Está aí, ó. Nasceu disso. Leila, olha só, infelizmente, trago a triste notícia para todos nós que o tempo está chegando ao final. Queria pedir para você falar 3 poemas para encerrar, né? E, de pronto, agradecer muito e dizer que eu estou encantado aqui com a nossa conversa. É claro que eu já esperava que fosse uma ótima conversa, mas superou minhas melhores expectativas, as histórias que você contou, enfim, e ouvir os seus poemas na sua voz. E, em seguida, eu passo para a Suzana fazer o encerramento. Tá? Então, muito obrigado, um grande beijo para você, beijo para todo mundo que está aqui. Uma alegria estar nessa tarde de sábado com todo mundo aqui, nesse momento histórico aqui tão especial. Vamos lá. Os 3 últimos. Um se chama Troca-Troca. Não adianta a mudança dos móveis pelos shampoos alisantes, dos maridos pelos amantes, do sexo comedido pelo colo dos platões. Não adianta mudar o nome dos velhos padrões. Direitos só geram deveres sem prazeres. Nem conseguir para a mulher o que continua servindo para oprimir o homem. Esse é o troca-troca. Quanto é o ponto de vista. Eu não tenho vergonha de dizer palavrões, de sentir secreções, vaginais ou anais. As mentiras usuais que nos fodem sutilmente. Essas sim são imorais. Essas sim são indecentes. E, por fim, o que eu mais amo também, que eu sempre encerro com ele, porque eu adoro ele, missão cumprida, com O mesmo, é cumprida. Cumprida. Vamos lá. Você conseguiu tudo na vida. Uma grande barriga bem alimentada, uma mãe que fiel, uma esposa comportada, carro do ano, filhos rebeldes ao seu jugo tirano, casa própria, emprego com crachá, um sítio em Visconde de Mauá, um ufanista amor pelo país, tudo como manda o figurino de Paris, e morrerá, cumprindo a sua parte, de tensão ou de infarto de repente, sem nem ao menos de longe perceber que podia ter sido diferente. É isso, gente. Maravilha, Leila, que coisa boa. Tão bom estar com você aqui.
Eu volto no tempo, volto para Juiz de Fora, os festivais. Lembra? Né? Lembro, não? É. Lembro de muitas histórias, nossa, mãe. Era bem diferente, né? Mas estamos escrevendo sobre as mesmas coisas. Isso, também. Acho que é diferente, mas é igual também, né? Fomos e vivemos como os nossos pais, mas ainda assim. Muito bom. Eu queria, assim, primeiro agradecer, né, muito a Leila para dispor desse tempo conosco, né, tá aqui dividindo esses poemas que marcaram, né, marcaram a trajetória dela, marcaram época, continuam, né, porque são poemas muito atuais, por incrível que pareça, né, uma sociedade que repete, né, que nem ela falou, continuamos vivendo como os nossos pais, é incrível isso, né? Tem os mesmos erros, né? Mesmos erros, né? A gente está aí, né? Mas eu vou ler uma prosa sua para terminar, para as pessoas saírem com a sua prosa. É a conclusão. Não se pode esperar pelo inútil, esperar de braços cruzados, coxas cruzadas, lábios cruzados e um fogo no coração. Ou querer o que se quer, retesando músculos, apodrecendo inertes e dizendo que lutar se deve. Não há mais como fugir ou cansar, ou contar com quem se empenha em não saber, com quem quer recompensa para os seus esforços, com quem exige dos outros a verdade, mas não toda. Com quem exige dos outros a verdade, mas não toda. Obrigada por essa poesia, por essa sua poesia tão forte, né? Pelo seu trabalho à frente, né? Da poesia, de todos os movimentos e tudo que você fez e vem fazendo por nós aqui, pelos poetas e pelas pessoas, né? Para que a gente viva melhor. Pela sociedade, pelo social, um mundo melhor, com qualidade de vida mais que consciência, né? Isso, Leila. Maravilha, que a gente possa ter você em outros momentos aqui, né, Nuno? Sempre que vocês quiserem. Com certeza, vai ser. Olha, assim, esse programa fica como um documento mesmo, porque algumas coisas que foram ditas aqui, Leila, acho que você não contou. Eu assisti bastante coisa sua por aí, acompanho, né, e tal, e eu assisti vários vídeos seus e vi coisas. Você trouxe coisas novas aqui, depoimentos muito interessantes e que não estão por aí. Então, aqui temos uma pequena joia, além da sua poesia, né, que por si, né, já diz tudo, ainda tem essas pequenas pérolas lançadas aqui no meio da conversa. Muito obrigado. São pérolas que a gente só entrega a grandes pessoas como você e como a Suzana. Opa, obrigado. Obrigada, querida. Muito feliz. Legal. Então, amigos, um bom Natal para todos. Certamente esse ano vai ser muito melhor. O Ministério da Cultura está voltando. E a gente vai ter mais outros espaços, né? Vai poder criar outros espaços também para poesia, né? A gente vai conseguir esse ano respirar, né? Respirar um pouco mais, bem mais, né? Aliviados e né? Assim, esperançosos, né? Assim, felizes, né? Pelo Brasil que a gente vislumbra aí com esse novo governo. Obrigada a todos, obrigada, Amanda, da presença, Mara, Maria Alice, Lila, o Marcelo Mourão, que sempre tá ali quietinho, acho que ele, não sei se ele conseguiu falar, né? Ele deixou um recado amorosíssimo para você aqui. Mara Sena fez eu não sei se você viu, ela fez uma declaração de amor aqui, enorme. Deixa eu ver se a gente consegue falar. Eu vou ler. Lê para a gente, lê. Sou muito grata a Leila Mikulis, que foi e é uma grande incentivadora da minha poesia, desde que nos encontramos indiretamente através de meu segundo livro em concurso da Biblioteca Nacional em 2013, e também em blocos online. É a primeira vez que tenho o privilégio de ouvi-la ao vivo,
maravilhosa. Merecida homenagem do Concerto de Poesia. E obrigado, Iel, pela oportunidade. Que linda. A Mara eu conheci quando eu fui júri da Biblioteca Nacional de Poesia. E fui atrás dela. Não, de Minas. Foi de Minas. E fui atrás dela. Tem uma poesia Não, foi na Biblioteca Nacional mesmo. Foi nacional? Foi. Então foi nacional. Ela tem uma poesia linda, gente. Procurem. Essa Obrigada. Essa das ótimas. Eu fico emocionada. Pensei Mara. um elogio desses da Leila. Obrigada. E a responsabilidade aumenta, né, gente? Como ela falou, aumenta a responsabilidade. Hoje Mas nós obrigada, temos... Leila. Obrigada mesmo, porque acho que bem no começo, no segundo, você me deu uma força enorme, um estímulo, assim, fiquei super feliz. Muito obrigada mesmo. Foi muito importante e é muito importante para mim a sua opinião, viu? Obrigada por eu ver que eu estava com razão. Nós temos Obrigada. aqui muitas poetas, Lena de Jesus Ponte, Lúcia, todos poetas, ótimos poetas, Lila Maia, não é? A Miriam Naves está aqui, Miriam outra Naves. Poeta, né? Dalvaci Porto eu não conheço, assim, eu não li, se escreve poesia eu não li. A Maria Helena McLaren, ela é uma leitora de poesia incrível e deve escrever, porque eu não estou lembrada de poemas da Maria Helena, mas é uma grande leitora, está aqui, tá? E deixa eu ver quem mais, eu acho que é isso, Lena, Amanda, todo mundo, gente. Ano de grande... A Dalvaci Porto, tá? É um ano de muita produção, tá? De muitas alegrias para nós. Gratidão. Camila, obrigada, tá? Por estar aqui sempre no concerto. A Camila é nosso braço direito. De né? nada, gente. Nossa, obrigado, guarda. Leila. Obrigado a todos. Paciência. Que isso. Ela é. A Camila é a nossa joia aqui. Gente, então é isso. Beijo para todos. Beijo. Tá? Beijo, Nuno. A gente se fala também. Leila, querida. Muito lindo. Boas festas, obrigada a todos. Tchau, Boas tchau. É isso aí, Amanda Vital. Tem de ser braço esquerdo. Esquerda é que é bom. Braço esquerdo. É isso aí. Beijo para todos. Beijos. Obrigada. Feliz Natal.